Alô galera, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, para uma dica bem bacana de física para a prova da Polícia Rodoviária Federal. Hoje, pessoal, vou falar com vocês sobre trabalho da força peso, ou também trabalho da força gravitacional. Wendel, cai na prova da PRF, pessoal, caiu no último concurso. Então é importante que você fique por dentro dos detalhes que a banca pode cobrar. Tranquilo? Wendel, a princípio, o que é a força peso? Primeiro, pessoal, a força peso é aquela força devida à atração gravitacional da Terra. Vamos supor dessa maneira, vamos denominar assim. Então, o peso de um corpo, né, ele vai ser calculado como a massa multiplicado pela gravidade local, né? Então, percebam que o peso, assim como a gravidade, tem uma setinha em cima para a direita, representando que é uma grandeza vetorial. Ou seja, o Wendel, grandeza vetorial, sim, aquela que tem direção, sentido e módulo. E você vai perceber que nessa figurinha, nessa expressão, o M não tem essa setinha, indica que é uma grandeza escalar. Apenas o valor numérico e a unidade de medida me fazem compreender perfeitamente a grandeza massa. Wendel, mas vamos falar do trabalho da força-peso, né? Já sabemos que a força-peso é massa vezes gravidade. E aí vamos ter aqui um problema em que um objeto, né, parte do ponto A, né, e faz uma trajetória e acaba parando aqui no ponto B. Beleza? Então a trajetória descrita é essa aqui. O trabalho da força-peso, pessoal, ele vai agir na vertical, fazendo com que esse objeto caia, certo? Então, Wendel, eu lembro, pessoal, que o trabalho, né, é força vezes deslocamento, né? Enfim, vamos colocando de uma forma bem genérica. O trabalho é força vezes deslocamento. Como a força, né, é o próprio peso, e o deslocamento vai ser o deslocamento vertical, o desnível. Então vamos ver aí, ó. O trabalho da força-peso não depende da trajetória, mas apenas do peso e do desnível H entre a posição inicial e final. Ele é positivo quando o ponto material está descendo. Wendel, o que é um ponto material? A gente vai falar já já. E negativo quando esse ponto sobe e neutro quando o deslocamento é horizontal. Beleza? Matematicamente temos que o trabalho da força-peso, essa expressão caiu no último concurso, galera. Trabalho da força-peso, MGH. Caiu sério, Wendel? Caiu sim. Inclusive aqui no canal tem, enfim, no meu canal no YouTube tem uma questão, né, a questão comentada que caiu o trabalho da força-peso. Então, Wendel, é basicamente isso, galera. Então não importa a trajetória, o que vai importar vai ser a massa, a gravidade e a altura, né, vertical, ou seja, o desnível vertical desse corpo. Tranquilo? Então acho que deu para entender, né? MGH. Wendel, eu estou a uma certa altura, né? Enfim, e desço uma escada. Qual foi o trabalho da força-peso? Tu vai pegar a altura, massa e gravidade, ou seja, massa, gravidade e altura, multiplicou, tu vai calcular o trabalho da força-peso. Beleza? Então vamos fazer aqui um exemplo, um exercício que CESP cobrou aí na Unipampa, né? Diz o seguinte: a figura abaixo, né, ilustra um plano inclinado sobre o qual desliza um corpo de massa m, com velocidade inicial zero, de um ponto A no topo até um ponto B na base do plano, né? O plano faz um ângulo θ, né, pessoal? Um ângulo θ com a horizontal. Considerando essas informações e que a aceleração da gravidade local seja igual a z, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. O primeiro item, eu chamei de E3, diz o seguinte: desconsiderando o atrito no deslocamento do corpo ao longo do plano inclinado, o trabalho realizado pela gravidade será igual a mg seno θ, em que d é a distância entre os pontos A e B. Wendel, o senhor acabou de falar, cara, que o trabalho da força-peso, né, seria mg H, não foi isso que você falou? Foi. Então estaria errado, né? Esse item. Cuidado, pessoal. Quem é H? Em termos desse ângulo. Wendel,
Vamos lembrar do seno e do cosseno. Seno desse ângulo H, desculpe, esse ângulo θ, é igual o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é D. Wendel, não lembro disso. Tem como o senhor me explicar em um outro vídeo? Gente, se você não lembra seno, cosseno, tangente, relações trigonométricas no triângulo retângulo, coloca aí nos comentários, tá bom? Que aí depois eu posso fazer um vídeo explicando isso daí. Então, se o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu posso isolar o H e vai ficar assim, ó, H, né, fazendo o produto do meio pelos extremos, vai ser igual a D multiplicado pelo seno do ângulo. Percebe, pessoal? Se eu pegar esse valor aqui e substituir lá nessa formulazinha, como é que vai ficar o trabalho da força gravitacional ou o trabalho da força peso? M, G, e quem é o meu H? D, seno do ângulo. Então, esse item está correto. Corretíssimo, pessoal. Beleza? Então, item certo. E vamos agora para o item E4. Antes disso, pessoal, eu te peço, se esse vídeo está contribuindo aí no teu desempenho, deixa o teu like, salva esse vídeo e compartilha aí nos teus stories, tá bom? Compartilha com os teus amigos que estão se preparando para a PRF. Isso vai me ajudar bastante, tá bom? Tranquilo, Wendel. Vamos fazer o E4. O que que diz? Desprezando-se apenas a resistência do ar, ao se deslocar no plano inclinado, duas forças atuam sobre o corpo, mas somente uma realiza o que? Trabalho. Gente, que questãozinha mais sem vergonha. Wendel, como assim? Ele está dizendo que apenas duas forças agem sobre o corpo. Pessoal, ele despreza somente, apenas, olha só, a resistência do ar. Ele não desprezou o atrito como foi desprezado no primeiro problema aqui, ó. Wendel, se ele despreza apenas a resistência do ar, eu posso dizer que tem atrito? Com certeza. Então, o peso atua para baixo, né? E o peso tem suas componentes, né, gente? E inclusive, na aula do curso, eu explico detalhadamente isso. Então, aqui é o peso para baixo, verticalmente. O plano exerce uma força que a gente vai chamar de força normal, nessa direção. É perpendicular ao plano. Então já temos duas forças, né? Só que também temos o atrito. Se o objeto desce, o atrito vai agir aqui, ó, contrário à tendência do escorregamento. Então aqui tem FAT. Wendel, então tem três forças, né? Ele está dizendo que só tem duas. Então aqui já tem o erro. Esse é o primeiro erro, pessoal. O segundo erro qual seria? Ele está dizendo que somente uma realiza trabalho. Das três, o peso realiza trabalho e a força de atrito também realiza trabalho. Tranquilo? Então temos trabalho realizado por duas forças. Tanto a força peso, que vai fazer, uma componente do peso vai fazer com que ele desça aqui, ó, no paralelo ao plano. A gente vai chamar isso aqui de PX. Não se preocupem com isso. O PX é outra força? Não, é a mesma força peso, só que com uma componente aí, dada esse ângulo aqui. Também teríamos o PY, né? Acabei que também falando de PX e PY aqui. Né? Enfim, o Wendel é muita coisa, gente, são detalhes. Percebe que são duas questões que CESP cobrou, que são questões teóricas. Claro que você tem que conhecer a expressão matemática e tudo. Tranquilo, pessoal? Então esse item aqui, ó, está errado. Opa, Wendel. Tranquilo, então já gabaritei duas questões aí que podem cair no próximo concurso facilmente com a tua explicação. Pessoal, se você gostou desse vídeo, coloca aí nos comentários se sim, se não, qual dúvida que tu tem. Enfim, isso vai me ajudar bastante, tá bom? Um abraço, rumo à gloriosa, e você vai pertencer. Até mais, gente. Valeu!